Graça e paz, amados. Às vezes eu fico me observando e tem determinadas coisas que eu ouço, muitas delas na rede social, né? E que me agitam um pouco a alma. E eu ouvia, né, determinado comentário sobre depressão, que é algo tão sério, que é algo tão doloroso. E que às vezes as pessoas lidam com uma certa banalização e, infelizmente, no meio das pessoas, né, que se dizem crentes. Porque crente também a gente tem que entender que não é só o protestante, né, onde houve esse corte e tal, não. Crente, para mim, é aquele que crê. E até o diabo é crente, né? Porque ele sabe da existência de Deus e crê. E o teme. Glória a Deus por isso. Mas então a pessoa fala assim: você aceita Jesus, você precisa renovar sua mente, como fala lá em Romanos 12:2, eu sempre falo, né? Não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essas atitudes, elas parecem, essas palavras simples demais, mas, meus amados, elas não são. Muitos de nós, para que alcancemos essa modificação, essa metanoia, nós levamos muito tempo. Alma, pensamento, sentimento, começando por pensamento, né? Tudo começa com pensamento. Só que esses pensamentos, essas estruturas mentais, elas começam muito antes de nós nos darmos conta, até mesmo de nascermos, de vermos a luz, né, do dia. Nós recebemos muitas coisas através, né, intrauterinos. Então, eu vi até uma crítica de um líder, né, ele dizendo: a minha mente, né, um psiquiatra, tá? A minha cientista, uma pessoa muito aprofundada em muitas coisas. E às vezes eu temo isso, porque quanto mais a gente sabe, parece que a gente perde muito da essência, daquilo que a gente tem que saber mesmo. Para muitas pessoas é assim. Eu acho muito importante nós pedirmos sempre a Deus humildade. Eu não me considero uma pessoa humilde como eu gostaria de ser. Eu peço todos os dias a Deus, porque eu sei que o orgulho, ele é sagaz, ele é audacioso. Foi por causa dele que, né, Lúcifer desceu, caiu lá do céu por querer ser igual a Deus. Eva também, né, lá na história, lá do Jardim do Éden, né. Quantas coisas nós vemos, quantas quedas por causa do orgulho. Então, o que é o orgulho? É a gente achar que a gente é uma coisa que a gente não é e não somos mesmo. Podemos ser úteis a Deus, mas nunca seremos nada, se não dependermos totalmente de Deus. Então, voltando lá no assunto da depressão. E essa pessoa fez até uma crítica a um dos grupos dos 12 Passos, né, que são de bases espirituais, dizendo que ele era uma pessoa muito confusa, muito deprimida. E ele até falou num tom assim de uma certa deboche. Uma coisa parecida com deboche. Porque eu tive nos grupos de neuróticos anônimos. E colocando o grupo, né, que é um grupo que trabalha com problemas emocionais, um grupo muito sério, que eu conheço, né? E ele não tinha noção do que ele estava falando. Porque ele queria defender ali a posição dele, né, como psiquiatra, cristão. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu posso também, com certeza, porque eu sou humana, não acertar em tudo que eu vou dizer. Mas olha, é muito sério e tratar da alma, fazer uma terapia. Primeiro, dar o primeiro passo admitindo que nós somos impotentes, muitas vezes, diante das nossas emoções, das situações, dos embates, dos desafios, dos confrontos que nós passamos. Não estamos prontos para tudo. A vida é um processo, e é um processo que dura anos e anos e mais anos até o nosso último suspirar, respirar. Então, nós precisamos do suporte, nós precisamos falar, desabafar, não fazer o outro de lixeira, só ficar falando e a gente precisa falar sim para desabafar, para haver uma rearrumação neuronal, sabe? Nós nos ouvindo, o outro está ouvindo, mas os primeiros a nos ouvirem somos nós mesmos e colocarmos para fora, e com isso sai muita emoção, muito sentimento negativo. E orar, aí sim. Mas eu costumo escrever para Deus, porque eu consigo, graças a Deus, uma arrumação da minha mente, dos meus sentimentos quando eu escrevo.
eu vejo a necessidade muito grande de me ver, de colocar ele no papel. Porque muitas vezes a minha mente me assombra. Ela me assombra no sentido não de me assombrar de ficar assombrada. Não, não é nesse sentido, não. Me assombra com a capacidade dela de confundir as coisas ou de permitir que alguma, até ferida que já está cicatrizada, que está lá só a cicatrizinha de uma rejeição, ela queira se abrir novamente, sabe? Dependendo da situação, dependendo da circunstância. É incrível isso. Então eu sou totalmente dependente de estar em oração. Só que muitas vezes eu nem consigo orar. Eu fico tão emocionalmente, eu costumo usar essa palavra, uma palavra meio rude, entupida. Eu fico bloqueada. Certas emoções ainda têm o poder, às vezes, de me deixar literalmente tonta. De me levar até uma crise de labirintite, porque somatiza. Porque às vezes quando vem tudo junto, a gente vai descendo ladeira abaixo. A gente vai gritando por socorro a Deus. Eu vou clamando muitas vezes a minha oração e ainda faço esse tipo de oração. Não posso negar para vocês, né? Porque eu sou uma líder espiritual, uma pastora, que eu vou negar essas coisas. Muito pelo contrário. Eu negando essas coisas, eu me coloco numa postura de Deus. E eu não sou Deus, eu sou um canal de Deus pela misericórdia dele. Porque se eu for olhar para mim, eu diria, ei, você tá fora. Você não tem condição, não. Mas ele me escolheu. E vai me dando força, eu vou me esforçando e eu vou obedecendo. E peço a ele que através dessa obediência, através desse esforço, dessa boa vontade, com a misericórdia, com a ajuda dele, eu consiga levar alguma coisa dele para alguém. Eu consiga permitir que alguém veja Cristo em mim. Mas não é fácil. Não é brincadeira. Porque a nossa alma, né, que é a nossa parte aí, que precisa ser resgatada diariamente, ela vem com tudo. Então, eu volto a dizer, eu fico preocupada quando eu vejo alguém dizer, né, que basta aceitar e tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E é um dia de cada vez, é um esforço, não com a nossa força, mas na graça, na força dele, de autoconhecimento. Às vezes nós precisamos fazer desligamentos emocionais. O que significa isso? É não dar tanta importância ao humor do outro, sabe? E achar que nós somos responsáveis pela maneira como o outro se sente, porque ele, nós somos nós. Às vezes nós estamos entrelaçados, porque somos família. Mas ainda assim, nós temos que fazer um muro espiritual. Não estou dizendo que seja uma amputação, vou desligar de determinada situação, me desligar, mesmo porque isso não é possível. Nós temos filhos, temos netos, mas nós precisamos lutar para preservar a nossa saúde mental e emocional. Nós precisamos pedir discernimento a Deus para que nós não sejamos arrastados pelas crises dos outros, sabe? Entendermos que nós não somos perfeitos. Eu, como mãe, como vó, como cidadã, como profissional, eu não acertei sempre. E eu preciso da humildade que vem de Deus para que eu reconheça isso. Para que eu admita que eu não sou dona da verdade, que eu erro, que eu posso ferir as pessoas sim, que eu já feri e ainda posso ferir, vou lutar para que isso não aconteça. Então é reconhecer que nós somos não somente humanos, mas somos, além de humanos, temos um espírito sobrenatural, maravilhoso que habita em nós e está de mãos estendidas para nos ajudar e que nos dá ferramentas para que nós sejamos ajudados. Eu ainda faço terapia e às vezes preciso tomar um relaxante, sim. Sou carne, sou humana e precisamos cuidar de tantas coisas, da nossa alimentação. Vivemos num mundo em que a nossa alimentação, são os transgênicos, são tantas coisas ruins, são tantos agrotóxicos que vêm afetar, que vêm alterar o nosso metabolismo, que vêm alterar o nosso sistema neurológico, que o sangue, os alimentos vão jogar no sangue e esse sangue vai percorrer todo o meu corpo e pode me levar a emoções, a sentimentos, que às vezes eu falo, que é isso? Eu preciso estar consciente, eu preciso ter um mínimo de entendimento. Eu não preciso dominar todas as áreas, mas eu preciso ter um mínimo de entendimento e me conhecer.
sabe? E quando eu for acusar o outro tá me fazendo sentir isso. Presta atenção no teu humor e veja se você já não tá com a pilha suficiente para você não sair acusando o outro. Sabe, nós não damos conta, às vezes, nem de nós mesmos. É Deus que nos ajuda. Como que nós vamos dar conta do outro? Ou acusar o outro, querer resolver todos os conflitos do outro? Não. O que de mais precioso que nós podemos fazer? Primeiro é cuidar de nós mesmos, orar, nos desligarmos de coisas das quais nós somos impotentes. Eu não tenho condição, eu não sou Deus. E Deus é Deus para todo mundo. E cabe a cada um buscar a Deus. Agora, eu conheço muita gente, a cada dia eu vejo mais pessoas com raiva de igreja e falar assim, eu não consegui. Então a terapia que eu gosto de fazer, ela fala assim, essa terapia aqui, minha gente, é para quem não conseguiu entrar pela porta da frente das igrejas. Aí eu digo para mim, poxa, eu sou uma pastora, eu sou uma líder, uma missionária, o que você quiser me chamar. Não preciso de título, não. Preciso continuar atendendo o chamado de Deus. Mas sabe, esse tipo de terapia fala assim, você não conseguiu entrar pela porta da frente, você entrou pela porta dos fundos. Eu tive depressão com 5 anos. Eu já tinha até antes, mas eu me dei conta com 5 anos. Então foi muito doloroso. Passar a minha infância toda com depressão, a minha juventude toda com depressão, até conseguir entender porque eu sentia tanta dor emocional, porque eu sentia tanta aflição, porque eu sentia tanta angústia, porque doía tanto, porque eu não conseguia ser feliz, porque eu queria tanto ser aceita, porque eu lutava tanto para agradar as pessoas, porque eu me permitia tanto ser esbofeteada. Nossa, por que eu não via beleza em mim? Sabe? Nem a beleza física, eu fui uma menina bonita. Tive, né, o privilégio aí, isso não é o mais importante, porque a beleza mais bonita é a interior. E tem gente linda por aí que se mata, que se acha horrível, não é feliz, então não é isso que conta. Mas estou dando como exemplo. Então, meus amados, precisamos de tantas coisas, mas volto a repetir. Vejo muita gente com pavor de igreja. E não é sem razão não, tá? Não é por culpa de Jesus. Jesus veio inaugurar uma coisa perfeita, uma coisa linda. Só colocou as mãos, né, de homens imperfeitos. E muitos deles ainda estão rodando. Peço misericórdia que eu não seja uma delas. E creio que te dou uma rodopiadinha pequena. Né? Quando eu digo rodar, às vezes a gente se perde um pouco, sabe? É normal, natural. Enquanto a gente estiver aqui, até que chegue o dia perfeito, nós vamos ainda levar uns saculejões. Mas eu digo para vocês, nós podemos. Deus tem lançado tanta coisa boa. Se você for para a rede, você digitar lá, grupos anônimos, com base nos 12 passos dos alcoólicos anônimos. Meus amados, tem terapia de graça, gratuita, com base espiritual. Para mim, são bases bíblicas, não religiosas, tá? Espirituais. Também não tô falando de espiritismo, não. Não tô falando de religião. Tô falando bases espirituais, com orientações, com gente ali que sentiu na pele. E Deus tá ali. Terapia de espelho. Então não fique aí deprimido, chorando. Se você não está conseguindo na igreja, se o pastor, se o líder, se você não está encaixando, você não tem que se encher de culpa. Mas você tem que procurar caminhos para você ficar aliviado, para você se identificar com alguém, para você sair da solidão. E aí, quando você conseguir, você entra, né? Como eu tô dizendo aqui, pela porta da frente. Sabe? Porque tem vezes, eu vou nas igrejas também. Eu tenho igreja aqui online, eu já tive a igreja física. Estou no momento em suspensão da igreja física, mas tem igreja online. Mas quantas vezes eu vou na igreja física e falo assim, meu Deus, não. Isso aí não deu pra mim, não. Não é que eu seja melhor do que ninguém, não. Mas tem vezes que é complicado, sabe? E eu, às vezes, recebo muitas cacetadas. Porque eu sou mulher, né? E sou uma liderança feminina. Então eu recebo cada cacetada que se eu não tiver certeza de quem eu sou, do meu chamado, eu digo, eu tô muito equivocada. Não presto, não valho nada. É de eu falar as coisas, às vezes me dá oportunidade, e do líder ir lá e retirar tudo que eu falei e falar do jeito dele. Mas eu sei que ele falou, não é porque eu falei besteira, não. Porque eu sou uma mulher, ele não aceita o chamado de uma mulher,
eu toquei em alguma coisa que talvez ele não tenha conseguido tocar. Não é que eu sou melhor do que ele, não. É porque dons diferentes. Ele fica incomodado, ele fica com medo, ele fica inseguro. Eu mexo lá em algum lugar que ele não foi tratado ainda. Aí ele parte pra cima de mim. Mas ele parte, sabe? Assim, na elegância. Só que eu já tô acostumada. Infelizmente, eu já me acostumei. E eu não tenho que aceitar, não. Digo que eu tô acostumada no sentido de não me permitir. Às vezes nem voltar lá mais. Porque não vale a pena. Eu não preciso disso. Então tem muita gente magoado, com raiva de liderança de igreja. E não tiro a razão. Mas nós temos muitas igrejas. E temos os grupos de terapia, que não são igrejas, mas são, olha, uma faceta do amor de Deus. Um amor muito lindo. Porque eu sou fruto disso, sabe? Lá tem anonimato. Quem você vê aqui, o que você ouve aqui. Quem você vê quando você sai daqui, desde que fica aqui. Então eu não posso nem te dizer aonde que eu